Há que me recorde, nesses alguns anos, ministra Carmen, de estudo do direito constitucional, não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal. Tal pai, tal filho. Olha, o Eduardo Bolsonaro, também conhecido muito nas redes sociais como Dudu Bananinha, foi condenado hoje, dia 16 de junho de 2026, a 4 anos e 2 meses, pela primeira turma do STF. Foram 4-0, 4 ministros votaram pela condenação, por crime de tentativa de obstrução de justiça. Ele, o ano passado, fugiu para os Estados Unidos, se mudou para lá, abandonou, inclusive, o mandato dele de deputado federal, naquele momento que estavam as investigações, os processos contra os golpistas correndo no STF, e de lá ele ficou fomentando todo tipo de barbárie contra a nação brasileira, contra o Brasil, contra a justiça brasileira, contra o governo brasileiro. Todo tipo de crime ele cometeu, produzindo provas contra ele mesmo. Nos vídeos em que ele mandou aos montes aí todos os dias fazendo, ele gritava, ele xingava, ele esperneava, ele ameaçava. Em um vídeo ele ameaça o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, e diz que tem aquilo roxo e que ele ia perseguir, ir atrás da mulher de Moraes, dos filhos de Moraes. Ora, sinceramente, em outros vídeos absurdos, ele disse que se Trump destruísse o Brasil, jogasse até uma bomba nuclear, ele ficaria feliz se Trump arruinasse com o Brasil, porque assim ele se sentiria vingado. Agora, vingança de que o povo fez a esse cidadão, ninguém sabe. Porque na realidade a família dele tem produzido muitos prejuízos à nação, ao país como um todo. E aí só cabe agora, nos trâmites que faltam, a justiça decretar ele como fugitivo, que ele é realmente, né? Quando sair o acórdão final, dando a sentença por definitiva, transitada em julgado, ele passa a ser considerado fugitivo da justiça brasileira. Olha, dos Estados Unidos, lá onde ele está, ele sequer contratou um advogado para fazer a defesa dele. A defesa foi feita pela Defensoria Pública aqui do Brasil, ou seja, até os advogados dele foram públicos. Ele tinha certeza que seria condenado, porque todas as provas contra ele mesmo, ele produziu, como eu disse aqui em vários vídeos. Aqui no nosso canal mesmo, tem vários vídeos anteriores feitos por a gente sobre esse cidadão, em que a gente mostra aí vídeos em que ele esbraveja, grita, ele esperneia, ele faz ataques violentos ao governo, ele faz ataques violentos aos ministros do Supremo, à Suprema Corte, às instituições brasileiras. Ou seja, nos Estados Unidos, onde ele vive hoje fugitivo, os crimes que ele cometeu de lá contra o Brasil, se fosse o caso de ele cometer contra os Estados Unidos, ele sendo cidadão estadunidense, ele seria preso e condenado à prisão perpétua. Olhe lá se não fosse crime de traição à pátria, que poderia pegar até uma pena mais severa. Pois é, já aqui no Brasil, mesmo com todos os escárnios e todos os problemas que ele criou ao país, apenas levou 4 anos e 2 meses de uma pena que ele não teria nem a obrigatoriedade de cumprir em regime fechado. Com certeza faria um semiaberto, uma prisão domiciliar, algo desse tipo. Ou seja, a justiça brasileira, segundo inclusive muitos juristas que já fizeram seus comentários, suas análises depois do final do julgamento, muitos juristas disseram que a justiça foi complacente, foi boazinha, passou a mão pela cabeça dele, porque ele poderia sim ser julgado por outros crimes cometidos, ser enquadrado em outros códigos
outros artigos do Código Penal e levar uma pena muito maior, mas isso não foi feito. Mas a gente sabe como é a justiça brasileira nesses casos desse cidadão. De qualquer forma, vai demorar para ele voltar para o Brasil. Eu acho que ele vai ficar um bom tempo lá. Ele está se valendo do fato de estar com costas quentes, ó, seguro lá nos Estados Unidos pelo governo Trump, pelo secretário de Estado de Trump, o Marco Rubio e um outro elenco de fascistas ali que circundam o governo de Donald Trump. Só que o futuro a Deus pertence, mas também ao homem, é quem faz e constrói a história. Ele não entende de história, de geografia, sociologia, filosofia, nada disso. O cara é um zero à esquerda. Porque senão ele saberia que governos mudam, concepções caem, ideologias são ultrapassadas. E esse governo Trump tem data e dia marcado já para acabar. E que ele sim poderá até ser preso nos Estados Unidos, recambiado de volta para pagar pelos seus crimes. E olha que independente desse processo, ele com certeza terá mais processos contra ele que serão julgados e condenados. Porque o leque de crimes do rapaz é gigantesco. Agora, inclusive, com essa história de que ele vive nababescamente lá nos Estados Unidos, segundo o Intercept, inclusive foi na casa dele, jornalista do Intercept Brasil, filmou a mansão em que ele vive, que supostamente, segundo aí as investigações, devem ou podem ter sido comprados com dinheiro transferidos com Vorcaro para o tal do filme Dark Horse. Na realidade, eram fundos que estavam sendo enviados para lá, das quais ele faz uso para sobreviver e para criar todo tipo de armação contra o Estado e a nação brasileira. E ainda tem gente aqui que apoia o indivíduo desse e se diz patriota. Imaginem os senhores. Ele fica lá gritando que o Brasil está sob uma ditadura comunista e da toga. Mas, na realidade, ele que é o grande criminoso, o grande traidor da pátria. Seguindo os passos do pai, mais um agora condenado. Faltam os outros. Parece que todos vão ser igual o papai, presidiário condenado. Vamos esperar para ver como é que termina essa celeuma, porque isso ainda tem muita coisa para rolar. Por enquanto a gente fica por aqui, a notícia está dada. Zero à esquerda, porque eu não sei qual é o número que Bolsonaro dá a ele como filho, então bota zero à esquerda, condenado e fugitivo nos Estados Unidos, ou seja, o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver agora como é que fica, né, essa resenha futuramente. Eu fico aqui, lhe agradeço por ter assistido esse vídeo até agora e peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário sobre essa condenação aí do Eduardo Bananinha, e dê uma curtida no vídeo que eu lhe agradeço muito. Até a próxima.